Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite para quem está vendo ao vivo, né? Para quem tá vendo de casa aí. Olá, seja em que horário você for ver. Vamos lá para mais um encontro dessa série que a gente está gravando, chamado 7 lições que aprendi com. Né? E hoje a gente vai falar de um livro chamado A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse é um livro muito legal, um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos anos sobre dinheiro. E certamente tem muitos insights profundos, dos quais eu selecionei aqui 7, que eu acredito que são muito importantes para a gente conversar sobre eles, para os projetos de vocês, para quem investe. Né? A parte psicológica dos investimentos é uma parte muito importante, mas mesmo que você que esteja assistindo a gente não seja investidor, esse livro também reflete sobre a maneira que você lidar com o seu dinheiro, lida com o seu dinheiro. Então, realmente, é um livro que eu acredito que vai ser importante para todo mundo e a gente vai considerar aqui algumas lições, né, importantes aqui. Vamos falar de algumas lições que eu tirei desse livro, né? Acho que ele está aqui atrás, né? Devia ter pego esse livro antes, né? Deixa eu ver se ele está por aqui. Já podia deixar ele aqui aparecendo. Está aqui, ó, o livrinho. Né? É esse livrinho aqui, né? Eu até pego ele antes, eu acabei esquecendo. Aqui, ó. Esse é o livrinho que a gente vai falar hoje, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Eu vou começar falando o seguinte, né? Todo mundo sabe, isso é uma coisa óbvia, que eu não precisaria convencer vocês, de que dinheiro é muito importante. Né? Dinheiro não é tudo na vida, dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas dinheiro é muito importante e dinheiro é fundamental, inclusive, para você conseguir as coisas que você considera mais importantes. Né? Até mesmo saúde, educação, uma vida familiar satisfatória, criar os filhos, etc. Só que a gente tem um paradoxo que ele é muito, muito interessante, que é o seguinte: todo mundo gosta de dinheiro. Algumas pessoas dizem que não gostam, né, que não precisam tanto, tal. Mas a não ser que você seja um monge franciscano, caso em que é muito improvável que você estivesse vendo esse vídeo, mas a não ser que você seja um monge franciscano, você provavelmente gosta de dinheiro, gosta de ganhar dinheiro, e todo mundo é assim. Só que aí entra o paradoxo, que pouquíssimas pessoas sabem lidar com o dinheiro. E isso é uma coisa muito interessante, porque é algo que todo mundo quer, algo que todo mundo ganha, todo mundo se esforça para ter, todo mundo reconhece a importância, e quase ninguém sabe lidar adequadamente com isso. Isso é muito interessante. E o livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel, é um livro sobre como a gente pensa sobre dinheiro e como isso impacta a nossa vida. Tanto que o subtítulo do livro, né, ele é assim, ó, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Ou seja, sobre o impacto que isso tem na nossa vida, inclusive sobre a nossa felicidade. E aí, claro que a proposta dessa série, 7 lições, não é a gente detalhar o livro completamente, mas tem alguns pontos que eu queria tratar com vocês e que a gente vai conversar aqui no pouco a pouco. Primeira coisa é o seguinte, né? Você nunca tem dinheiro suficiente. Isso aqui é um negócio muito interessante. Trouxe uma frase aí do Pablo Picasso, né, um dos pintores mais conhecidos do mundo, né, que ele dizia assim: eu gostaria de viver como pobre, mas com muito dinheiro. Talvez você já tenha tido esse pensamento, né? Não, eu não quero ter uma vida de luxo, eu queria ter uma vida humilde, mas eu queria ter muito dinheiro guardado para eu ter essa vida humilde com muita tranquilidade. Né? Talvez você já tenha pensado algo desse tipo também. Isso acontece porque o dinheiro ele nunca vai ser suficiente para a gente, certo? Não existe satisfação definitiva por meio do dinheiro. Nós acreditamos, não importa o ponto que você que está vendo esse vídeo está, provavelmente você acredita que a sua meta financeira ela está alguns passos à frente, né?
Mas quando se trata de dinheiro, ou de alguns objetivos na vida, e dinheiro é um deles, você meio que tem uma meta móvel. É mais ou menos como se você estivesse correndo, vendo a linha de chegada, mas na medida que você vai chegando perto, alguém vai afastando aquela linha de chegada para longe. Na psicologia comportamental, isso tem até um nome, né? Que se chama de esteira hedônica. A esteira hedônica, que a psicologia fala, é um fato que existe para várias áreas da vida, e toda vez que a gente sobe de nível, a gente se acostuma com aquilo ali para de satisfazer a gente e a gente começa a buscar o nível seguinte. Isso acontece com várias coisas, né? Se você for como eu, por exemplo, que não vim de uma família rica, eu vim de uma família classe média, média mesmo, assim, você vai ver que você vivia e vivia bem com uma condição de vida muito abaixo da que você tem hoje. E hoje você talvez tenha mais do que você sempre sonhou. E nem parece que você tem tanto, você já está sonhando com outras coisas, né? Isso aí é exatamente a esteira hedônica que explica isso. Então, a primeira lição que eu tirei desse livro aqui, que eu acho importante, é a seguinte: nunca vai chegar o dia em que você vai chegar, acordar e dizer assim, né? Hoje eu tenho dinheiro suficiente. Esse dia não vai chegar. A não ser que você se trabalhe para isso, mas ele não é natural. Por isso que às vezes você vê aquele pessoal que aparece na lista da Forbes, né? Como é que o cara tem não sei quantos bilhões e está trabalhando? Se fosse eu, ia estar na praia, né? Vendo futebol, comendo caranguejo, sei lá, comendo camarão e curtindo a vida. E o cara tá lá se matando de trabalhar, sendo bilionário e tal. Exatamente por causa desse viés aqui que a gente tem, de que a gente nunca está satisfeito com o dinheiro. Então, se você não quer ser uma dessas pessoas, você precisa se policiar para começar a colocar limite quanto você busca dinheiro. Se você não quer ser uma dessas pessoas que nunca tem fim, você tem que se policiar para ser uma dessas pessoas que. Deixa eu só tirar o som aqui, que eu acho que está com som. Ser uma dessas pessoas que é insatisfeita, que nunca vai conseguir se satisfazer, né? E aí eu coloquei uma observação aqui importante, que é o seguinte, tá? Cuidado para você não arriscar as coisas inegociáveis em troca de dinheiro. Porque todo mundo quer ter dinheiro para alguma coisa, né? Você quer ter dinheiro para ter um casamento melhor, para você ter algum tempo de lazer, você quer ter dinheiro para você ter saúde. Então você não pode buscar o dinheiro tanto que você acabe comprometendo sua saúde, seu relacionamento, sua atividade física, seu lazer, porque aí você está buscando o dinheiro com tanta ênfase que você deixa de proporcionar a si mesmo coisas que é o motivo pelo qual você quer ter dinheiro. Então vamos ter cuidado com essa questão de uma ganância infinita, porque se nós não colocarmos limite, a gente vai estar numa esteira hedônica, a gente vai ter uma linha móvel, e toda vez que parecer que a gente está chegando perto, aquela linha vai afastar cada vez mais, e um dia você vai estar vivendo com 10 vezes o dinheiro que você tem hoje, e vai estar tão insatisfeito quanto você eventualmente pode ser agora. A segunda coisa sobre dinheiro que é importante é o seguinte, né? Nós temos uma mente que ela foi selecionada para viver e prosperar e vencer, sobreviver e reproduzir num mundo em que as coisas funcionam de maneira linear, certo? Você passa um dia, depois outro dia, depois outro dia, depois outro dia. E se todos nós aqui estivermos vivos em 2035 ou em 2050, o dia vai continuar tendo 24 horas, passando com a mesma velocidade. Coisas são lineares, né? Mas quando a gente fala de dinheiro, né, existe uma coisa chamada juros compostos. E o fato de as pessoas não entenderem os juros compostos tem um impacto gigantesco na forma como elas lidam com o dinheiro. Gigantesco, né? Todo mundo já viu essa história, né, de que é melhor você, em vez de você escolher $1 milhão, é melhor você escolher $1 que ele vai dobrar 30 vezes, né? Tem uma história bem antiga, né? E tá em um livro
Gibran Khalil, chamado O Profeta, né, chamado O Homem que Calculava, desculpa, de um sheik antigamente, né, que ele pede para dar para ele, né, como recompensa por um serviço dele lá, 1 grão de arroz, né, na primeira casa do tabuleiro do xadrez, depois 2, depois 4, depois 8. Agora imagina aí quanto é 2 elevado a 63, quando você chegar na última casa do xadrez, né? Não existe na Terra alimento suficiente para isso. Então, nós não somos capazes de pensar dessa maneira exponencial. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Isso é contraintuitivo para a gente. Tá, mano, tudo bem. Mas qual é o efeito concreto disso? Né? Às vezes, quando a gente está na mentoria, né, e alguns que vão assistir esse vídeo são da mentoria, né, eu faço uma espécie de projeção de patrimônio para a pessoa, mostrando como ela vai acumular dinheiro se ela começar a investir agora e continuar investindo. E a pessoa olha para aquele número ali, para aquela tabela, e diz, cara, isso aqui não é possível. Como é que dá para juntar essa quantidade de dinheiro mesmo com esse tanto que eu vou poupar? Dá. É porque os juros compostos, eles são contraintuitivos para a gente. E isso é importantíssimo de entender. Por quê? Porque como o nosso cérebro pensa de maneira linear, você desiste de juntar dinheiro achando que o seu dinheiro vai crescer de maneira linear. Então você fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos juntando dinheiro. Claro que o seu dinheiro aumenta, mas ele não explode. E como ele não explode, você fica imaginando de maneira linear onde aquele dinheiro estaria. Só que, na verdade, isso funciona com juros compostos. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Isso aqui que eu coloquei aqui, né, é uma projeção, né, do gráfico, né, da fortuna do Warren Buffett. Né? Isso aqui é quanto o Warren Buffett tinha quando ele tinha 15 anos de idade. Ó. E isso aqui é o que ele tinha aqui, ó, aos 60. Certo? Então perceba que durante 45 anos a fortuna dele foi só isso aqui. Ó. Se ele não entendesse de juros compostos, ele ia pensar que a fortuna ia crescer assim. Ó. E aí você se desestimula. Mas na vida real não é assim que funciona. Na vida real, os juros compostos eles funcionam dessa maneira. Se você conseguir persistir nos investimentos por tempo suficiente para chegar nessa zona, e não precisa ser 45 anos, tá? Isso aqui com 5, 7 anos de investimentos bons, você já sente, tá? Esse gráfico aqui, ele tá hiper simplificado. Mas quando você começa, você vê isso aqui, ó. Aí você acha que, não, isso aqui não vai valer a pena, não. Você nunca permite que faça isso. Aí o que é que acontece? Você junta dinheiro, troca de carro. Você junta dinheiro, viaja. Você junta dinheiro, compra um apartamento maior. Aí você fica o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Andando aqui e voltando para o começo. Aí você anda, volta para o começo. E aí você nunca vive essa fase de explosão que existe aqui na frente. Então você precisa racionalizar os juros compostos. Né? Se você estiver na mentoria, você tem uma projeção para isso aí que eu fiz. Mas se você que está assistindo isso, né, nunca fez, faça para você uma projeção para você ver como em 2, 3 anos parece que o impacto é pequeno, mas quando você passa de 5, 7, 8, 10 anos, a coisa vai explodir. E você tem que deixar aquilo ali acontecer para que o seu dinheiro possa realmente ter um valor significativo e explodir de uma vez para você. Então, a nossa segunda lição é racionalize os juros compostos. Não subestime os juros compostos, porque esse efeito é muito importante para você e para o seu dinheiro. A nossa terceira lição é a seguinte, certo? Existe uma diferença gigantesca entre ganhar dinheiro e manter dinheiro, entre ganhar dinheiro e administrar dinheiro. Então, eu quero contar uma história aqui para vocês, uma história real, mas antes de contar essa história, eu quero pontuar uma coisa importante que é o seguinte, entendam, certo? Não importa quanto dinheiro você ganhe, não importa quanto dinheiro você ganhe. Se você não souber administrar o seu dinheiro, você vai terminar a vida com dificuldade financeira. Certo? Não importa. Uma vez eu estava
trabalho parlamentar lá no Congresso Nacional, né? E conheci um deputado que contou a história de um jogador cearense, né? E é uma história real, não vou falar o nome dos personagens aqui envolvidos, né? Mas ele contou a história de um jogador cearense que jogou na Europa durante bastante tempo. E esse jogador, ele chegou a ter um patrimônio de 20 milhões de euros. E ele é um cara que hoje não tem nada. Ele tem um emprego, cargo público, e ele vive desse dinheiro aí. Paga as contas dele, no fim do mês, tá zerado, começa de novo. 20 milhões de euros o cara tinha. Qualquer dinheiro que você tiver, você consegue gastar. Claro que 20 milhões de euros é um valor fora da realidade da maioria das pessoas. Mas quantas pessoas, né, trazendo para a nossa realidade, você conhece, né, que são profissionais liberais, como médicos, arquitetos, empresários, ganharam bem durante décadas, décadas. E quando chegam ali nos seus 65, 70 anos, não podem parar de trabalhar porque não tem dinheiro junto. Eu conheço muitos exemplos desse aí. Muitos. Então você tem que entender o seguinte, né? Existe uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e conseguir manter o dinheiro, conseguir administrar o dinheiro. Então, preste atenção nisso aqui que é importante, tá? Se você que está me assistindo ainda não ganha bem, não tem um bom salário, não tem uma boa fonte de renda, seu primeiro desafio é esse, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é investir no seu sucesso profissional para que você consiga começar a ganhar bem. Se você que está me assistindo já ganha bem ou já ganha relativamente bem, claro que você quer ganhar mais, você já deu um passo muito importante. Ter um fluxo de caixa, ter um rendimento alto é um passo muito importante. Mas ele não vai resolver tua vida no futuro se você não souber administrar esse dinheiro. Você precisa ganhar o dinheiro e saber administrar esse dinheiro. Tanto gastando de maneira consciente, como investindo de maneira inteligente, de maneira estratégica. Então, mapeie exatamente em que ponto você está, porque não adianta apenas você buscar uma boa renda, você precisa também fazer coisas certas com esse dinheiro para você conseguir, né, ter equilíbrio, se salvar, construir sua aposentadoria, construir uma renda passiva, construir uma carteira de investimentos que vão realmente te dar liberdade financeira no futuro. Isso não é impossível de fazer, mas é algo que exige uma decisão racional, estratégica e consciente para ser feita. Quarta coisa, né? Que é uma coisa que talvez, estou falando aqui sobre gastar dinheiro de maneira consciente, né? E esse ponto é muito importante, né? Mas, se isso é uma coisa tão importante, por que que a gente simplesmente, certo? Não junta dinheiro e pronto? Por que que eu gosto de comprar coisas que são luxuosas e pior ainda, né? Compro coisa luxuosa que às vezes não serve de nada, né? Se você quiser entender isso em profundidade, eu até trouxe um livro aí para você ler. É um livrinho pequeno de um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, e o nome do livro é O Luxo Eterno, né? Então, claro que eu não vou explicar o livro aqui, né? Mas eu vou dar um insight para você de uma coisa importante, que é o seguinte: desperdiçar dinheiro é um resíduo da seleção natural. Vixe, Marde, agora você falou uma coisa viagem, não tem nada a ver. Como é que a seleção natural seleciona, né? Prestigia quem sobrevive mais e o cara gastar dinheiro é importante? Vou explicar para vocês. Para explicar isso, eu vou voltar numa pergunta que é uma curiosidade banal, mas muito didática para o nosso ponto. Vocês já se perguntaram por que alguém coloca um gramado em casa, né? O gramado, cara, ele é um negócio que não serve para nada, dá um trabalho desgraçado para você manter e é caro, entendeu? E é assim que o gramado surge. Na história da humanidade, o gramado surge dessa maneira. Volta aí 200 ou 300 anos,
todo mundo tem uma casa, sei lá, um castelo. Como é que eu vou fazer a diferença do meu castelo e o castelo do outro cara? Para dizer que eu tenho mais dinheiro do que ele. Porque, enfim, né? Cada um tem seu castelo. Eu não vou ter dois castelos, não me serve de nada. Aí eu vou e coloco grama na frente do meu castelo. Na hora que eu taco a grama na frente do meu castelo, eu passo para as pessoas o seguinte recado: esse cara tem tanto dinheiro e ele é capaz de manter essa grama verde, desperdiçando dinheiro, mesmo que a grama não sirva absolutamente para nada, porque ninguém come, animal não parte naquilo ali, ninguém pisa direito, o cara está colocando lá só para dizer que ele tem dinheiro sobrando. É isso, é isso. Mas o status social favorece a sobrevivência, favorece a reprodução. Então, toda vez que você gastar dinheiro em coisas que não têm utilidade nenhuma, você está luxando. E o luxo ele é uma vantagem evolutiva. Só faz sentido o luxo quando você gasta numa coisa que realmente é desperdício. Ora, se eu gastar dinheiro em comida, eu não estou dizendo para as pessoas que eu tenho dinheiro sobrando, porque todo mundo tem que comer. Agora, se eu pegar o dinheiro do carro e gastar num relógio, as pessoas que me verem com aquele relógio vão entender o recado. Esse cara tem tanto dinheiro sobrando que ele pegou o dinheiro de um carro e meteu num relógio. Embora não tenha nenhuma diferença de um relógio de R$ 100 que a pessoa comprou lá no centro da cidade. Então, veja bem, luxar é algo intuitivo para a gente. Luxar é algo que foi selecionado pela seleção natural. Mas é péssimo para suas finanças. Madre, tudo bem. Vamos para a prática. Como é que eu vou desenrolar isso aí? A partir de agora, você vai fazer uma diferença entre luxo e conforto, certo? Qual é a diferença entre luxo e conforto? A diferença é que o conforto, ele aumenta, agrega valor para você de alguma maneira. O luxo, ele não agrega nenhum valor. Ele simplesmente serve para poder você desperdiçar dinheiro e sustentar status social. Vou dar um exemplo, né? Se eu compro um carro que ele tem marcha automática, direção hidráulica e ar-condicionado, eu vou pagar mais por esse carro. Mas cada item desse efetivamente tem utilidade para mim. Isso é conforto. Ou seja, esse é um gasto que ele pode ser racional se você puder pagar por ele. Se eu pego um carro e coloco nele roda de magnésio que custam milhares e milhares de reais, aquilo não muda em nada a utilidade e a usabilidade do carro. Nada. Eu estou simplesmente desperdiçando dinheiro. Se eu tenho uma casa e ela tem chão de areia, e eu vou lá e coloco um porcelanato, uma cerâmica, aquilo é um conforto para mim. Se eu gasto meu dinheiro trocando o porcelanato por um mármore italiano que eu importei, a usabilidade da coisa, a utilidade da coisa não mudou em absolutamente nada. Eu simplesmente estou desperdiçando dinheiro para vender status para as pessoas. Então, assim, eu sei, né, que todo mundo ainda vai, em algum momento, gastar dinheiro com uma coisa que é inútil. Eu não vou nem pedir para você não fazer isso, não. Eu vou só pedir para você, a partir de agora, monitorar qual gasto seu é conforto, qual gasto é luxo. E tente, pelo menos na medida do possível, direcionar seus gastos para o conforto. Porque eles são mais baratos, mais restritos, e você pode ter certeza que vai sobrar muito mais dinheiro para você ter uma vida financeira mais saudável. O quinto, o quinto, a quinta lição que eu tirei desse livro, eu vou relacionar com outro livro também, um livro chamado Milionário Mora ao Lado, né? Desse dia que eu estou gravando aqui, que é no final de 2025, a gente vai colocar esse livrinho aí no Clube do Livro de 2026. Então, vai ser um livro excelente, fantástico para a gente ver. E o Milionário Mora ao Lado, ele tem várias lições, mas tem uma que também está aqui no Psicologia Financeira, e eu queria que você entendesse o seguinte. Preste atenção como essa frase é simples, mas ela é forte. E se você entender isso aqui que eu vou falar,
ela muda muita coisa na forma como você lida com o dinheiro. Preste atenção. Tudo, absolutamente todo o dinheiro que você tem, pare aí um segundo e pense quanto dinheiro você tem. Dinheiro investido. Pronto. 100% desse dinheiro veio de coisas que você não comprou. Fortuna é aquilo que você não vê. Toda vez que você vê alguém que comprou alguma coisa, aquela pessoa está mais pobre por definição. Significa que ela trocou o dinheiro dela que poderia estar investido por alguma coisa. Isso não quer dizer, certo? Isso não quer dizer que você não vai mais comprar nada, que você não vai mais trocar seu dinheiro por nada na vida, não é isso. Mas quer dizer que você tem que entender, né, que gastar dinheiro para mostrar às pessoas que você tem dinheiro é a maneira mais eficiente de ter menos dinheiro. Eu até coloquei isso aqui, ó, presta atenção. Gastar dinheiro para mostrar para as pessoas que você tem dinheiro é a maneira mais rápida e eficiente de você começar a ter menos dinheiro. Aqui em casa, né, eu tenho carteira de ações no Brasil e nos Estados Unidos, e a minha esposa também. E ela é mais observadora com essas coisas que eu nem reparo e nem entendo também, né? Tipo, uma bolsa tal, um sapato tal, né? E às vezes ela comenta, fulana de tal, com a bolsa, com o sapato tal. E aí eu brinco com ela, dizendo o seguinte, compra pra ti. Não tenho dinheiro? Tem. Basta você pegar as suas ações, vender as suas ações, em 48 horas o dinheiro está na sua conta, você vai lá e compra isso aí. Pode vai entrar agora no aplicativo e faz. Não, eu quero ficar com o meu dinheiro. Então é isso. Essa pessoa que está ali, com essa bolsa, com esse sapato, ela trocou o dinheiro por aquilo ali. Então, quanto mais você gasta dinheiro para mostrar para as pessoas que você tem dinheiro, menos dinheiro você tem de verdade. Porque, claro que nós ainda vamos ter coisas, claro que nós ainda vamos gastar. Mas o que vai nos dar liberdade financeira é ter dinheiro investido. Certo? Aquele cara que pagou 100 mil reais a mais num carro, tendo uma condição financeira parecida com a tua, ele tem 100 mil reais a menos em dinheiro agora. Ele está 100 mil reais mais pobre. Então, se você quer construir uma liberdade financeira, você tem que entender que todo o dinheiro que você tem hoje e todo o dinheiro que você vai ter quando ficar com independência financeira, ele vai vir de coisas que você não compra. Entenda isso aí, que vai mudar muito a sua forma de lidar com o dinheiro. Sexta coisa, né? Essa aqui é uma das coisas que eu mais falo aqui na mentoria. Quem lida com a mentoria aqui, seja financeira, seja a mentoria Regras do Jogo, ou outro programa qualquer, sabe que eu sou um fã, né? Assim, inflexível do pensamento de longo prazo. E uma das frases que eu mais gosto sobre isso é essa frase do Bill Gates, que diz que as pessoas superestimam aquilo que podem fazer em um ano e subestimam aquilo que podem fazer ao longo da vida. Isso aqui é uma verdade muito, muito, muito profunda, que eu não posso elaborar aqui hoje, né, de maneira mais detalhada, mas é uma verdade muito, muito, muito profunda. Uma das coisas que a gente sempre conversa aqui na mentoria, por exemplo, é que as pessoas se intimidam diante de desafios que são gigantescos. Construir a liberdade financeira, construir uma carreira de sucesso, ser um intelectual em alguma área, né, ter uma saúde ou uma estética muito boa. E aí eu sempre digo para elas o seguinte, não é todo, né, mas praticamente todo problema grande pode ser quebrado em pedaços pequenos que eles são manejáveis. Praticamente todo problema grande pode ser fracionado em pedaços pequenos que são manejáveis. Então, o teu problema é porque tu quer resolver a vida rápido, né? Você quer ganhar dinheiro agora. Você quer ficar magro pro Réveillon, né? Para mim aqui estão faltando uns 40 dias. Aí a coisa começa a ficar difícil. Mas quando você começa a pensar no longo prazo,
qualquer coisa pode ser feita. O Jordan Peterson tem uma frase que eu considero fantástica, fantástica, que ele diz o seguinte: nada ou quase nada é impossível desde que você, saiba o que você quer, 2, seja uma pessoa persistente e passe pelo menos uns 5 anos colocando energia naquilo ali. Então, eu estou gravando em 2025, né? Você pode ter qualquer coisa ou ser qualquer coisa, praticamente qualquer coisa em 2030, desde que você saiba o que você quer, que você bote energia naquela direção e que você persista. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante para os investimentos, porque um dos grandes desafios das pessoas é aprender a ganhar dinheiro devagar, a enriquecer devagar, né? No dia que eu estou gravando aqui mesmo nesse dia aqui, né? Não sei quantos anos depois alguém vai ver isso. Hoje mesmo a gente teve um caso aqui no Brasil do Banco Central decretando a liquidação extrajudicial de um banco, né, o Banco Master, que ele estava praticando juros inviáveis e encerrou todos os CDBs, todos os títulos que ele tinha emitido. E isso não foi uma coisa surpresa para ninguém, não. Há meses isso é monitorado. Há meses isso é falado. Mas aí hoje teve gente vindo falar no meu privado que comprou o Banco Master semana passada, que comprou o Banco Master há 10 dias. Por quê? Porque a pessoa vê uma taxa lá em cima, acha que vai ficar rico rápido e aí bota o dinheiro ali, né? E aí tem uma frase, né, da filosofia que cabe aqui também, que diz, né, que o caminho mais longo é o caminho mais curto. E o caminho mais curto acaba sendo o caminho mais longo. Exatamente porque quando você tenta pegar atalhos, você acaba tendo que voltar para o começo e começar tudo de novo. Então, não tem invenção, certo? Em investimento, tudo que parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Pense no longo prazo, não é uma coisa fácil para o ser humano. Se trabalhe para pensar no longo prazo, que você vai ter resultados extraordinários. Nós subestimamos aquilo que pode ser feito ao longo da vida. Mas se nós convergirmos esforços financeiros durante décadas, a gente pode ter um resultado espetacular, que lá na frente as pessoas vão ficar perguntando, cara, como é que pode? Isso é impossível, como é que o cara fez isso aí? Fizemos porque nós tivemos paciência e estratégia. E a última lição que eu quero falar para vocês é a seguinte. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa muito em matemática, né? Cara, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou investir? Como é que eu vou montar um plano financeiro? Como é que eu vou conquistar minha liberdade? Números, números e tal, né? E claro, né, que investimentos têm números. Organização financeira tem números, né? Só que da mentoria aí tem planilha para tudo que a gente faz, né? Mas, muito mais do que números, dinheiro é mentalidade. Dinheiro é mentalidade. Entendeu? Já comentei isso aqui e vou voltar nisso. Não importa quanto você ganha, se você tiver mentalidade de gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro. Não importa quanto dinheiro for. Todo dinheiro, o dinheiro ele é muito difícil de ganhar. Gastar é bem fácil, você gasta rápido, quanto você quiser. Então vocês precisam policiar as histórias que vocês contam para vocês mesmos a respeito do dinheiro. Eu conto para mim mesmo, né? E o pessoal que é da mentoria é convidado a participar dessa história ou a contar essa história para si também. Eu conto para mim mesmo uma história segundo a qual eu estou construindo minha independência financeira e um dia eu vou acordar e eu vou ter tanto dinheiro investido que eu vou trabalhar se eu quiser. Vou parar de trabalhar? Não. Né? Você nem se diminui o ritmo, dependendo do que eu estiver fazendo na época. Mas isso é uma história que eu conto
e que eu vivo. Existem pessoas que contam história para si a respeito de escassez, a respeito de viver no limite, a respeito de atrasar contas, a respeito de gastar tudo que tem, a respeito de ter uma velhice de pobreza. Lá na frente, cada história dessa vai resultar num ponto diferente. Você pode ter certeza que a história que você conta para si mesmo a respeito do dinheiro é uma ferramenta poderosíssima para os seus resultados. Tanto para você ganhar dinheiro, quanto para você economizar, quanto para você investir. Por isso que é tão importante, se você quer ser alguém que usa o dinheiro de maneira consciente, se você quer ser um investidor eficiente, por isso que é tão importante ter um plano. Por isso que na mentoria a primeira coisa que a gente faz é um plano. Porque a pessoa fica com um desenho dizendo assim, cara, é isso que você está fazendo, como se fosse uma espécie de um GPS. E a pessoa ganha uma história para contar para si mesma. A mentalidade a respeito de dinheiro, ela muda tudo. Ela muda tudo, certo? Tem gente que eu conheço que ganha um valor realmente bem módico, assim, moderado, e consegue juntar 10, 15% do seu salário. Todos os meses, todos os meses, todos os meses. Eu conheço gente, colegas meus, inclusive, pessoas de cargos de alta complexidade, que, portanto, são muito bem remunerados, que não conseguem juntar nada. Nada. Ah, é porque eu sou assim. Não. Você tem controle sobre a história que você conta para si mesmo. Aqui na mentoria, a gente tem caso de gente que entrou lutando para pagar as contas, apesar de ganhar bem, e se tornou investidor, juntando muito, controlando as contas, organizando, porque a pessoa, quando ela muda a história que ela conta para si mesma, ela muda a vida e muda a forma como ela lida com o dinheiro. Então você precisa policiar. Não, Mário, hoje a forma como eu estou lidando com o dinheiro está ótima, fantástico. Então continue contando essa história, persista nela, veja se ela é uma história de longo prazo que você vai ter um bom resultado. Se você está lidando mal com o dinheiro, claro, você tem que cuidar com seus gastos, você tem que tentar ganhar mais dinheiro, mas pode ter certeza absoluta que a história que você conta para si mesmo sobre dinheiro é importante. Eu não conheço, na minha experiência pessoal, nenhum caso de alguém que tem problema financeiro sem que esteja também contando uma história errada para si mesmo a respeito de dinheiro. Então, pode ter certeza que se você está tendo problemas financeiros, a história que você conta para si mesmo a respeito de dinheiro afeta quanto você ganha, como você poupa, como você investe. E era isso, pessoal. Essas eram as nossas principais lições, né? Eu tentei respeitar o tempo aqui para não fazer um negócio longo demais. Hoje a gente falou sobre esse livrinho aqui, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Se você gostou desse vídeo, achou ele legal, né? Depois você pode rever. Mas se esse é um assunto que é sensível para você, eu recomendo a leitura desse livro, tá? Dependendo do programa que você tiver aqui dentro do projeto Regras do Jogo, tá? Lá no Clube do Livro, a gente teve um encontro sobre esse livro aqui. Então, tem um vídeo mais longo, de mais ou menos 2 horas e meia sobre ele. Em vez de 7 lições, a gente vai ter 20, tá? Mas hoje a gente conseguiu passar uma ideia bem boa, eu acredito, dos principais pontos e que eu acredito que vão ser úteis para vocês. E aí, só para fechar, né? O dinheiro, ele é uma das coisas que mais tem impacto transversal na nossa vida. Se você fosse fazer uma lista das coisas assim, Mário, o que eu tenho que cuidar, porque se der errado, tudo na minha vida dá errado por tabela. São basicamente 4 coisas. Seu relacionamento, seus relacionamentos, mas o seu relacionamento íntimo principalmente. Sua espiritualidade, sua saúde e o dinheiro. Se qualquer dessas coisas estiver mal, você tem um impacto transversal na vida toda. Então, não existe isso de não vou cuidar de dinheiro, não ligo para dinheiro. Se você não liga para dinheiro, você está condenado a ter uma vida ruim, a ter um impacto negativo transversal na sua vida e a ter uma velhice provavelmente problemática e com dificuldades financeiras. Então, eu espero que hoje a gente tenha conseguido trazer alguns insights legais
para ajudar vocês a pensar de uma maneira mais produtiva sobre dinheiro. E a gente se vê no próximo aí, né? Depois vocês vão encontrar na plataforma mais episódios dessa série, 7 lições que aprendi com livros como a psicologia financeira. Obrigado, pessoal. Boa noite. Espero que tenha sido útil para todos, certo? E bons investimentos, boa poupança e lidem bem com o seu dinheiro, que isso realmente vai fazer diferença na vida de vocês. Valeu e até a próxima.